Mal sabíamos que, ao atravessar aquelas portas, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. O caminho até o orfanato foi silencioso. Após horas de estrada sinuosa, cercada por árvores que pareciam se fechar sobre nós, chegamos ao nosso destino. Uma mansão gótica de pedras cinzentas, coberta por musgo e com janelas que pareciam olhos, observando-nos em silêncio. Mesmo à luz do dia, a casa de Esperança exalava um frio que nenhuma estação poderia justificar. Eu, Clara, segurava firmemente a mão de Helena, minha irmã mais nova. Ela, sempre curiosa e cheia de energia, agora parecia pequena e encolhida, observando o prédio com olhos arregalados. Ao meu lado, Lucas tentava manter uma postura confiante, mas o aperto em seu velho casaco de couro denunciava seu nervosismo. A diretora do orfanato, uma mulher alta e magra chamada Irmã Beatriz, nos recebeu com um sorriso que nunca alcançou os olhos. Sua voz era fria, quase metálica, enquanto nos guiava pelo interior. O hall principal era grandioso, mas carregava um peso opressor. Lustres de cristal pendiam baixos, iluminando paredes forradas de retratos antigos de crianças que pareciam nos seguir com os olhos. Bem-vindos à Casa de Esperança, me disse Irmã Beatriz. Aqui, vocês encontrarão um lar e a disciplina necessária. A palavra disciplina ecoou, ressoando com um tom mais sombrio do que ela provavelmente pretendia. Enquanto desfazíamos as malas em nosso pequeno quarto compartilhado, Helena sussurrou algo que fez meu estômago Você viu ela? Quem? A senhora de olhos pretos. Ela estava lá embaixo no corredor. Tentei ignorar. Crianças têm imaginação fértil, pensou. Lucas também descartou, rindo nervosamente. Helena, isso é só coisa da sua cabeça. Não tem ninguém aqui além da gente e das freiras. Mas algo no tom de Helena me incomodava. Ela parecia genuinamente assustada, seu olhar fixo na porta, como se esperasse que algo entrasse a qualquer momento. Durante o jantar, algo mais começou a chamar nossa atenção. As outras crianças no orfanato eram estranhamente silenciosas, evitando contato visual e comendo mecanicamente, como se estivessem apenas cumprindo uma tarefa. Lucas tentou puxar conversa com um garoto ao nosso lado, mas ele apenas abaixou a cabeça e sussurrou. Não fale muito alto. Ela quem? Lucas perguntou, mas o garoto não respondeu. Mais tarde, ao voltar para o quarto, Helena me puxou pelo braço. Clara, eu vi ela de novo, no final do corredor. Ela não gosta de... Antes que eu pudesse responder, ouvimos um ruído vindo do corredor. Passos leves, mas arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço em um piso. Olhamos para Lucas, que pegou uma lanterna velha e nos levou até a porta. Lá fora, o corredor estava vazio, mas o silêncio estava errado. Era um silêncio denso, quase tangível, como se o ar tivesse sido retirado. Durante a madrugada acordei com Helena tremendo na cama ao meu lado. Ela está aqui, Clara. Eu sei que... Tentei acalmá-la, mas então senti. O ar no quarto estava gelado, e uma sombra parecia se formar em um canto, apesar da luz da lua entrando pela janela. Lucas também acordou, esfregando os olhos. Vocês ouviram isso? Ele sussurrou. Não havia som algum. Mas havia uma presença, algo que parecia se aproximar, mesmo sem ser visto. A sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. Helena apontou para a porta. Ela está lá fora. Lucas, mais corajoso do que eu jamais poderia ser, abriu a... O corredor estava vazio novamente, mas uma marca fresca estava na madeira da parede oposta. Longos arranhões profundos, como se feitos por unhas humanas, mas mais longas e afiadas do que qualquer coisa natural. Foi ali que percebi que Helena não estava imaginando coisas. Algo estava conosco naquele orfanato. Algo que não queria que estivéssemos. No dia seguinte, Helena parecia mais pálida, mais silenciosa, como se parte dela tivesse ficado na noite anterior. Lucas e eu concordamos em manter o que vimos em segredo, pelo menos por... Mas dentro de mim, eu sabia que aquilo era apenas o começo. A Casa de Esperança guardava segredos sombrios, e nós estávamos prestes a descobrir o quanto isso nos custaria. Mal sabíamos que, ao atravessar aquelas portas, nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Era como se as paredes estivessem vivas,
respirando conosco. A sensação opressiva que nos acolheu na casa de esperança parecia se intensificar a cada dia. Era como se o orfanato se alimentasse do nosso medo, crescendo em sombras e silêncios insuportáveis. Na manhã seguinte àquela primeira noite perturbadora, Helena estava ainda mais retraída. Lucas, sempre protetor, decidiu que precisávamos de respostas. Esse lugar tem algo errado. Menos ele disse. Sua voz baixa, mas firme. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui antes que seja tarde demais. Eu não queria, mas sabia que ele estava certo. Algo naquele orfanato era profundamente errado. E ignorar não parecia ser uma opção. Durante o dia, enquanto as freiras supervisionavam as outras crianças no pátio, Lucas e eu escapamos para o escritório de Irmã Beatriz. A sala era tão austera quanto ela. Uma mesa pesada de madeira escura, prateleiras lotadas de livros antigos e um crucifixo tortuoso pendurado na parede. Vasculhando gavetas e armários, encontramos um antigo registro de crianças que haviam passado pelo orfanato. Os nomes estavam alinhados em caligrafia cuidadosa, mas algo nos chamou a atenção. Muitos dos registros terminavam abruptamente, com anotações como "me desaparecido" ou simplesmente "transferido", mas sem detalhe. Isso não faz sentido, murmurei, folheando as páginas com dedos trêmulos. Lucas encontrou algo ainda mais perturbador. Uma carta velha, manchada e quase ilegível, mas com palavras que gelaram meu sangue. A senhora observa. A luz não a detém. As crianças são apenas sua refeição. Sentimos um calafrio, como se o próprio ar ao nosso redor tivesse se tornado mais pesado. Lucas guardou a carta no bolso e saímos dali antes que fôssemos. Naquela noite o verdadeiro pesadelo começou. Fui a primeira a cair no sono, mas o descanso foi curto e perturbado. No sonho, ou no que parecia um sonho, eu estava sozinha no corredor do. As paredes pareciam respirar, pulsando como carne viva. Um sussurro ecoava ao meu redor, uma voz feminina e grave. Você também vai me servir. Acordei com um grito preso na garganta, apenas para encontrar Lucas sentado na beira da cama, com olhos arregalados. Você também sonhou com ela? Ele perguntou. Sim, sussurrei. Era real. Antes que ele pudesse responder, Helena acordou chorando. Ela estava aqui, gritou, agarrando meu braço com força. Seus olhos estavam vidrados, como se ainda estivesse presa em seu próprio pesadelo. Depois de acalmá-la, Lucas e eu decidimos que não podíamos ignorar o que estava acontecendo. Enquanto as crianças dormiam e as freiras estavam trancadas em seus quartos, saímos do nosso dormitório, armados apenas com a lanterna de Lucas. Os corredores estavam envoltos em uma escuridão que parecia muito mais densa do que deveria ser. As sombras dançavam nas paredes e os sussurros retornavam. Eles não vinham de um lugar específico. Era como se as próprias paredes falassem, chamando nossos nomes, entrecortados por risadas suaves e distorcidas. Clara. Lucas chamou, sua voz quase inaudível. Ele apontava para uma porta no final do corredor. Uma porta que eu tinha certeza que não estava ali antes. Aproximamo-nos com passos cautelosos, e ao abrir a porta, encontramos uma sala vazia, exceto por um espelho alto e empoeirado. Ao olhar para o reflexo, algo estava. Não éramos apenas nós dois. Havia outra figura, a silhueta de uma mulher, alta com olhos pretos e vazios, parada atrás de Lucas. Gritei, puxando-o para fora da sala, e quando olhamos novamente, a figura havia desaparecido. Voltamos ao nosso quarto tremendo, e nos trancamos por dentro. Ela é real, Lucas disse, ofegante. Eu queria acreditar que aquilo era apenas um delírio, mas sabia que não era. A senhora de olhos pretos estava nos observando, esperando por algo. E com cada segundo que passava, parecia que a casa de esperança se tornava mais viva, mais família. Era como se as paredes estivessem vivas, respirando. Sabíamos que era uma má ideia, mas não podíamos ignorar o chamado. A tensão no orfanato havia se tornado insuportável. Cada ruído parecia um sussurro vindo de algo que não estava completamente presente, mas que nos observava de todos os cantos. Lucas, sempre mais destemido do que eu, foi o primeiro a sugerir que investigássemos o porão. Ah,
Algo lá, ele insistiu. Helena disse que ouviu os passos da senhora indo para lá na noite passada. E se for uma armadilha? Perguntei, com o coração acelerado. Se não formos, nunca saberemos o que está acontecendo. Ele respondeu, firme, mas com os olhos carregados de medo. Helena nos observava de seu canto no quarto, segurando o ursinho que agora nunca largava. Não vão, ela disse baixinho. Ela não quer que vocês desçam. Mas já havíamos decidido. A porta para o porão era simples e desgastada, quase escondida no final do corredor principal. Estava trancada, mas Lucas encontrou uma chave enferrujada em um cesto próximo, como se alguém a tivesse deixado lá de propósito. Ao abrir a porta, um cheiro de podridão nos atingiu. Era como carne apodrecendo misturada com algo metálico. A escuridão parecia sólida, como se o ar ali fosse mais pesado. Com uma lanterna na mão e meu coração martelando, seguimos os degraus rangentes. Cada passo ecoava, como se o próprio orfanato estivesse nos observando. O porão era um grande espaço de pedra, suas paredes cobertas por marcas estranhas, símbolos que eu não conseguia reconhecer. No centro da sala havia um altar rudimentar, feito de madeira e coberto com velas derretidas. Sobre ele, restos de ossos pequenos demais para serem de animais estavam dispostos em padrões que pareciam deliberados, metódicos. Meu Deus! Murmurei, minha voz ecoando. Lucas aproximou-se do altar, sua lanterna tremendo em sua mão. Isso não é recente, ele disse. Eu me aproximei, tentando manter distância, mas algo no altar parecia me atrair. Sobre ele havia um livro antigo, suas páginas amarelas manchadas de algo que parecia sangue. As palavras eram em uma língua que não entendíamos, mas as ilustrações eram inconfundíveis, rituais de invocação, sacrifícios e uma figura central, a senhora de olhos pretos. Foi então que ouvimos um ruído baixo e gutural começou a encher o espaço, como se viesse das próprias paredes. A temperatura caiu, e um vento impossível naquele espaço fechado soprou as velas do altar. Clara, corra! Lucas gritou, mas antes que pudéssemos nos mover, a porta do porão se fechou com uma presença começou a tomar forma no canto mais escuro do porão. Primeiro, eram apenas sombras, mas logo essas sombras se consolidaram em algo mais sólido, mais humano, mas grotescamente. A senhora estava ali, seus olhos negros brilhando com um vazio insuportável. Ela se moveu sem andar, como se fosse puxada pelas próprias trevas. Lucas tentou puxar minha mão, mas eu estava paralisado. Algo na presença dela segurava minha mente, como se estivesse mergulhada em um pesadelo acordado. Clara! Ele gritou novamente, e isso me despertou. Mas quando tentei correr, algo me puxou. A sombra parecia viva, como mãos invisíveis segurando meus tornozelos. Lucas pegou uma das velas do altar e jogou no chão, criando um pequeno círculo de luz que a sombra parecia evitar. Isso nos deu a chance de correr para a porta, que agora estava aberta. Ao alcançar as escadas, Lucas me empurrou para a frente. Vá com Helena, eu vou distrair! Não, gritei, mas ele já havia descido novamente, enfrentando a senhora. Seu grito foi a última coisa que ouvi antes de chegar ao corredor e trancar a porta atrás. Corri de volta para o quarto onde Helena estava escondida. Ela me olhou com os olhos arregalados e começou a chorar antes que eu dissesse qualquer. Lucas não volta. Ela disse, abraçando-se. Eu sabia que ela estava certa. O que quer que estivéssemos enfrentando no porão não era humano, e não jogava pelas regras que conhecia. Naquela noite, ficamos escondidas no quarto, mas os sussurros nunca cessaram. O porão parecia respirar, e a casa de esperança parecia mais viva do que nunca. Sabíamos que Lucas havia sacrificado mais do que sua vida. Ele havia se tornado parte do próprio mal que nos assombrava. Sabíamos que era uma má ideia, mas não podíamos ignorar o chamado. Nem todos sairão vivos, e o orfanato não deixará ninguém esquecer. O orfanato parecia mais vivo do que nunca, cada parede pulsando com uma presença invisível, cada sombra sussurrando segredos que eu não queria ouvir. Lucas havia se sacrificado no porão, e agora era apenas eu e Helena. Estávamos trancadas no quarto, mas sabíamos que não podíamos ficar ali para sempre. Ela está nos chamando, disse Helena, com a voz fraca, os olhos vidrados. Ela precisa de nós,
Não, Helena. Ela não precisa de nada, rebati, tentando manter a calma. Mas as palavras dela perfuraram minha mente como espinhos. Quando saímos do quarto, o orfanato estava mais escuro do que nunca. As luzes tremulavam e o ar estava pesado, como se estivéssemos caminhando sob a água. Seguimos os sussurros, que nos levaram de volta ao porão. Eu não queria descer, mas Helena caminhava como se estivesse em transe. Helena, pare! Gritei, segurando seu braço. Ela se virou para mim, mas seus olhos estavam diferentes, não eram dela. Você precisa entender. Ela disse, sua voz misturando-se com outra mais profunda. Ela quer nos libertar, mas há um preço. Descemos juntas, eu quase carregando Helena. O porão estava diferente, maior, mais profundo, como se o espaço tivesse se esticado. O altar ainda estava lá, mas agora brilhava com uma luz pálida, quase hipnótica. Lucas estava lá também, ou algo que se parecia com ele. Clara, ele chamou, sua voz ecoando de maneira antinatural. Você precisa terminar o que começou. A senhora de olhos pretos apareceu novamente, emergindo das sombras como se fosse feita delas. Desta vez ela estava mais sólida, mais real. Seus olhos negros pareciam poços infinitos, e eu senti como se estivesse sendo puxada para dentro deles. Deixa ir, murmurei, minha voz trêmula. Uma troca, menos ela respondeu. Sua voz como um vento frio rasgando minha alma. Um de vocês deve ficar, o outro será livre. Lucas, ou o que restava dele, olhou para mim com algo que parecia tristeza. Ela não vai parar, Clara. Você sabe disso. É ela ou... Helena começou a caminhar em direção ao altar. Sua expressão serena, como se estivesse aceitando seu destino. Não, Helena. Corra! Gritei, empurrando-a para trás. Eu me virei para a senhora. Leve-me. Sussurrou. Ela sorriu. Um gesto que parecia rasgar sua face inumana. O altar brilhou intensamente. E senti como se minha alma estivesse sendo arrancada de mim. Mas, no último momento, algo aconteceu. Helena gritou, agarrando minha mão, e juntas corremos em direção à escada. A senhora gritou, sua voz enchendo o porão com um som que parecia quebrar o próprio. O orfanato desmoronava ao nosso redor enquanto corríamos. Cada passo era uma batalha contra a gravidade, as sombras tentando nos puxar de volta. Quando alcançamos a saída, eu olhei para trás e vi a senhora pela última vez, seus olhos negros brilhando com uma promessa divina. Saímos para a noite fria, o orfanato desabando atrás de nós em uma nuvem de poeira e escuridão. Helena e eu estávamos fora, mas nada parecia certo. O mundo lá fora era frio, silencioso, como se estivesse vazio. Helena não disse uma palavra, apenas segurou minha mão com força. Às vezes ainda ouço sussurros, ainda sinto que algo está comigo. Talvez nunca tenhamos realmente saído daquele porão. Nem todos sairão vivos, e o orfanato não deixará ninguém esquecer.